Oi, gente, como é que vocês estão aí passando com essa coisa de pandemia e tal? Isso é complicado, né? É uma situação que ninguém esperava, né? Já são quase 30 mortes no Brasil, mas e daí? A gente não é coveiro, né, gente? É, Vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, vendo que muita coisa está acontecendo além dessa situação horrível da pandemia, desse monte de gente morrendo e tal. Eu queria falar de duas coisas com vocês hoje, porque a gente usa o canal aqui para falar muito com o pessoal do direito. Então a gente se dirige ao pessoal do direito, a gente fala muito com advogados, com acadêmicos de direito e tal. E hoje, por mais que eu já tivesse um vídeo assim engatilhado para hoje, com o roteiro pronto, com tudo feitinho, a gente ia fazer um vídeo hoje sobre um assunto X, mas eu resolvi hoje, em cima da hora, assim, mudar um pouco a tônica disso, porque a gente sempre faz graça, a gente sempre faz piada aqui, nós vamos ter tempo para isso, para fazer piada, para fazer graça. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, talvez a gente não tenha tempo, talvez a gente não tenha oportunidade, é por isso que é tão importante a gente falar, né? Vocês viram o que aconteceu em Minneapolis essa semana, né? Um rapaz negro, George Floyd, foi morto de forma covarde, criminosa, né? Por um agente estatal. Quem não viu, enfim, difícil alguém não ter visto, mas o cara tava com as mãos no bolso, ajoelhado em cima da cabeça do rapaz, até o rapaz morrer. E o rapaz pedia clemência, pedia pela vida, dizia que tava, olha, você tá me sufocando, tá doendo, você vai me matar, e você acha que o cara nem... Enfim. Ele morreu. Ele foi assassinado, melhor dizendo, né? Vamos colocar aqui as palavras certas para as coisas, né? Ele foi assassinado. Foi um homicídio. Ele foi assassinado de forma brutal, de forma covarde. Isso gerou uma série de protestos lá nos Estados Unidos que estão sendo condenados, né? Principalmente aí pela extrema-direita americana e a brasileira também. Mas eu queria, trazendo esse caso aqui, eu queria trazer uma música para vocês, que vocês ouçam essa música, que é de uma banda chamada Body Count, e o nome da música é No Lives Matter. Porque esse é o discurso das pessoas que condenam esse tipo de manifestação que surge depois de uma morte covarde, brutal, um assassinato brutal, covarde desse, geralmente de pessoas negras, que todas as vidas importam. Ai, quantos brancos morrem por ano? Ai, quantas pessoas morrem por ano? Não, gente, nós estamos falando, vidas negras importam, a gente tem que falar isso, a gente tem que colocar, isso tem que ser dito, sabe? A gente tem que parar com essa coisa de, como diz na música, de diluir o problema, sabe? Nós estamos falando de pessoas negras que perdem a vida todo santo dia. E eu não estou falando de uma ou duas, não, são assim, isso foge das estatísticas, sabe? E aí quando a gente vê, assim, eu vi um negócio muito bacana, que assim, a gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, sabe? É bem bacana essa frase para explicar exatamente isso. E é isso que nós estamos nos perdendo nisso. E como eu falo para pessoas do direito, eu quero dizer aqui para você também, advogado, que... para com essa coisa de, assim, a vida de todo mundo... Nós estamos falando de vidas negras sendo tiradas pelo Estado, de forma brutal, de forma violenta, de forma covarde, todo santo dia. E a nossa faculdade nos obriga, o nosso curso que a gente fez nos obriga a defender essas pessoas. Se você não, se não é isso que você queria ouvir, sinto muito, você está na faculdade errada, mas você está fazendo a faculdade exatamente não para defender uma vidraça, não para defender um policial. O policial tem que defender ele, sabe? A gente tem que defender essas pessoas que estão ali com a cabeça embaixo do joelho do policial, pessoas negras que estão ali com a cabeça debaixo do joelho do policial, implorando pela vida, enquanto o policial tá com a mão no bolso, só esperando matar o cara, sabe? Então o advogado, ele tem gente, nós temos que defender, nós temos que falar, nós temos que ter voz, sabe? Nós temos que voltar a ter voz. E o caso do George Floyd é eu quero falar de outro caso, enfim, como eu disse pra vocês, a gente vai ter um momento de fazer piada aqui. Vamos ter. Mas a gente precisa chegar num ponto assim, quando tudo isso começou, quando o Brasil chegou no ponto, começou a caminhar para o que nós temos hoje, e o que nós temos hoje, o que eu digo pra vocês? Hoje nós tivemos uma manifestação antifascista,
em diversas capitais, em diversos lugares do Brasil, de torcidas organizadas, que foram reprimidas brutalmente pela polícia. E tem uma cena muito assim, significativa disso, que é uma... Eu devia ter respeito por essas pessoas, eu deveria ter empatia, não sei, mas enfim. Uma senhora com um taco de beisebol, com a bandeira americana enrolada no pescoço e com a bandeira brasileira enrolada em algum outro lugar, que acho que é o menos importante, desafiando essas pessoas. O que a polícia fez? A polícia foi lá, abraçou essa mulher, saiu andando com ela. Existem outros vídeos rolando na internet aí de manifestantes, principalmente na Avenida Paulista, que eu ouvi relatos aí em Copacabana também, Copacabana, no Rio, não me recordo se foi em Copacabana ou não, mas os manifestantes estavam isolados num canto e a polícia reprimiu, ou seja, não teve ataque de ninguém, a polícia passou reprimindo. E uma outra coisa bem bacana, assim, bacana no sentido irônico da coisa, é que uma das manifestações, ela foi assim, a violência foi deflagrada por pessoas que estavam usando bandeiras neonazistas, de organizações, de partidos, de associações, de gangue, de milícia, você chama o que você quiser, neonazistas, principalmente ucraniana, que agora virou moda você defender a direita ucraniana, que na verdade nada mais é do que um braço nazista, né, lá na Ucrânia. E as pessoas estão usando essa bandeira, então toda vez que a pessoa mencionasse, ucraniano, procurem se informar sobre isso, porque isso tem a ver com o neonazismo. E pessoas, assim, entraram na manifestação para provocar, o que gerou o confronto. E aí eu vejo na internet muita gente falando assim, mas a gente não pode... mas se a gente como vou dizer para vocês, mas se a gente instigar a polícia, é tudo isso que a outra parte quer que aconteça isso, a gente tá jogando a polícia no colo enfim, dos bolsonaristas, vamos falar assim, né? Gente, eu acho que isso é uma grande bobagem, porque veja, nós estamos lidando, nós chegamos num momento que a gente, antigamente a gente falava assim, uma hora a gente vai ter que se posicionar. Você é advogado, você é bacharel em direito, tá na hora de você, a hora de você se posicionar é agora. Você tem duas escolhas nesse país, ou você defende o fascismo, ou você luta contra o fascismo. Por quê? Porque essa coisa de polarização, tá? Eu não tô falando de partido, eu não tô com camisa de partido, enfim, eu não tô defendendo partido nenhum. Você pode ser do Partido Novo, você pode ser do PSDB, você pode ser, sei lá, cara, qualquer partido aí, Democratas, PT, PSOL, PSTU, você pode ser o que você quiser na sua vida, meu amigo. Eu acho que se a gente parte do princípio da gente defender a democracia, a gente tem que partir do pressuposto que você pode levantar qualquer bandeira política. O que você não pode é ser fascista. Você não pode, você não tem esse direito. Você não... enfim, mas... Porque, assim, o antifascismo, ele não tá ligado a partido político nenhum. Ele tá ligado à noção de democracia, de você entender a pessoa que convive com você em sociedade, sabe? O fascismo é um negócio, assim, absurdo, um negócio horrível. E você tem que ter, hoje, você é advogado, você não tem escolha. O teu curso de direito te obriga a lutar contra o fascismo. Pode ser difícil para muita gente ouvir falar disso. Eu não tô falando para você, sei lá, se filia a um partido político X. Você não quer filiar a partido político, você não faz. Você é livre para você fazer o que você quiser. Só que se a gente não fizer nada, se a gente não se posicionar, a gente vai perder essa coisa mais, assim, fundamental que a gente tem, mais essencial que a gente tem, que é o direito de eu chegar aqui hoje e gravar um vídeo para vocês e falar, posicione-se. É o direito que você tem de comentar isso aí e falar, olha, Leandro, eu acho que você está errado em 90% das coisas que você diz. Ok, até aí nós temos democracia. Se a gente apoiar o fascismo, se a gente não combater o fascismo, a gente vai passar a não ter mais o direito de você nem comentar isso aí que você está fazendo. E por que eu digo isso? Porque a gente vem vendo manifestações aí ao longo das semanas em que as pessoas estão defendendo o fim da democracia.
O que eu digo com o fim da democracia? Eu digo com a implementação de um regime totalitário, com fechamento de Congresso, com prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você é advogado que sai de casa para defender o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão das garantias fundamentais. Meu amigo, você tá, sinceramente, olha, eu tenho vergonha de falar que eu sou seu colega, sério. Eu não te considero advogado, eu acho que você deveria, enfim, você deveria repensar a sua carreira, você tá fazendo a coisa errada. Porque quando você entra na faculdade de Direito, o seu único propósito ali não é você postar no Instagram que você é um advogado 4.0, que você tem tantos clientes, que você faz tantas audiências, não, você tem que defender o ser humano, você tem que defender o cidadão. Muitas vezes contra o Estado. É isso mesmo, é o seu dever, você não está fazendo favor para ninguém não, é o dever que você recebe quando você se forma em Direito, quando você tira a sua OAB, quando você passa num concurso para juiz, quando você passa num concurso para promotor de justiça, se bem que, enfim. Mas quando você se forma em Direito, você tem essa missão fundamental de defender o cidadão. Então, eu acho que... Por que eu queria dizer isso pra vocês hoje? Que eu acho que tá na hora da gente se posicionar. A gente não pode ficar calado, sabe? A gente não pode ver isso, cara. Eu não tô falando pra vocês saírem na rua e pôr fogo em tudo. Se quiser também, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é que nós, enquanto pessoas do direito, eu não tô falando advogados, mas pessoas que tiveram uma instrução, que conhecem a Constituição, que sabem... o básico dos direitos humanos, a gente tem que se posicionar. A gente não pode aceitar o fascismo. A gente não pode aceitar o fascismo. Pessoas que aceitam o fascismo romperam com qualquer noção de Estado democrático de direito. Quando a gente rompe com qualquer noção do Estado democrático de direito, a gente parte para a ditadura. Aí você pensa na sua cabeça, é esse mundo que você quer? É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para você? É isso que você quer para sua família? É isso que você quer para os seus amigos? Não custa muito lembrar que a um passado não muito distante, teve gente que não conseguia enterrar os familiares, tem gente que está perdida até hoje. Por quê? Porque naquela época a gente achava que, as pessoas achavam que, ok, é bacana a gente implantar, e é exatamente isso que o fascismo faz, gente. Ele implanta uma questão de algo contra o qual você tem que lutar a qualquer custo. Então, assim, eu posso suspender suas liberdades individuais, porque eu tenho um bem maior para lutar, aquela coisa do heroísmo. Vamos resgatar aquele momento do país que foi brilhante, aquela coisa toda. O advogado, gente, vocês não podem permitir isso. A gente tem muito pouca coisa nesse país, assim. Por mais que seja um país assim tão rico culturalmente, principalmente, a gente tem muito pouca coisa. A gente tem a nossa liberdade e eu acho que a gente tem que defender isso. A gente ainda tem. Tá? E a liberdade assim, você tem que entender para qual liberdade você luta, né? Não é assim, pregando a volta do momento mais obscuro da história brasileira, que você está lutando pela liberdade. Então, eu acho que você deveria, eu já vou concluir, eu acho que eu queria falar agora direto para quem não é do direito também, eu espero que tenha, sei lá, servido para alguma coisa, mas quem é do direito, eu acho que está na hora de se posicionar. Nós temos duas alternativas hoje. Não temos assim, não é aquela coisa, não é uma escolha muito difícil, sabe? Como foi há um tempo atrás. Naquela época a gente falava, vai chegar uma hora que você vai ter que se posicionar. Então nós estamos falando agora. Tá na hora de você se posicionar. Então você tem que escolher. São duas opções que você tem. Ou você escolhe o fascismo, ou você escolhe o antifascismo. E tá nas suas mãos. Então, se você é do direito e você optou pelo fascismo, primeiro eu quero lamentar muito. Não só por você, mas por todo mundo que investiu em você, sabe? Eu não digo materialmente, eu digo assim, que depositou confiança em você. Falando assim, esse cara vai se formar em direito e vai ser uma pessoa que vai defender as pessoas contra o Estado, vai ser um cara que vai defender a justiça e tal. Eu sinto por essas pessoas. Porque pra você, assim, eu não sou obrigado a ter empatia com um cara que adota o fascismo como meio de vida, sabe? Sinceramente, eu quero que você se dane. Mas eu sinto pelas pessoas, assim, que depositaram essa confiança em você, que depositaram essas esperanças em você, sabe? De que você um dia seria uma pessoa por quem eles teriam orgulho. Eu acho que
orgulho não é bem a palavra que o sentimento que eles teriam por você. Eu lamento por eles, por você não, porque você, assim, você fez o curso errado, você gastou o tempo dos professores, você gastou o seu tempo, você gastou o tempo de pessoas que você supostamente defendeu em processos judiciais, mas você não serve para isso, tá? Porque defender uma pessoa em um processo judicial vai muito além do que você digitar uma petição, entrar, esperar uma decisão e acabou. É muito maior que isso, sabe? Defender o Estado Democrático de Direito é muito maior que isso. Então repense os seus valores. Se você algum dia pensou dessa forma e agora pensa diferente, nós estamos, olha, a gente tá precisando de gente, sabe? Então venha pro lado do antifascismo, venha lutar. Eu não tô falando, enfim, luta armada, não tô defendendo partido. Eu tenho minhas convicções políticas, não vou impor minhas convicções políticas a você, até porque fascismo não é uma convicção política, é caráter mesmo, sabe? A gente não tá falando de você ser liberal, não, é questão de caráter, sabe? Se você defende algo que vai muito além do caráter das pessoas, eu acho que eu não tenho que me relacionar com você. E eu acho que a advocacia, o direito não precisa de você também. Então faz um favor para todo mundo, desiste da carreira e vai fazer o que você quiser em qualquer outro lugar, sabe? Aqui ninguém precisa de você. Agora, se você, porra, é verdade, a gente tem que se posicionar, venha se posicionar, se posicione, o momento é esse. A gente precisa que as pessoas se posicionem, principalmente as pessoas do direito, porque tá muito difícil, gente, tá muito difícil. E eu chamo agora, eu chamo vocês pra gente se posicionar. Vocês já sabem qual é o lado que eu escolhi, né, gente? Eu jamais defenderia o fascismo. Então, se você também não, pode vir que a gente tá te esperando aqui. É isso. Abraço pra vocês e posicionem-se.